alegria, né, que estamos aqui. Alegria, como falar assim, né? A maior alegria seríamos estar juntas. Mas nós resolvemos, assim, Ruth e eu, trazer uma palavra, assim, né, para vocês, compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado com nós. E então por isso nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está falando a nós e que em nome de Jesus possa edificar a vida de cada uma de vocês como tem nos edificado com essa palavra. Eu queria compartilhar, gurias, com vocês um texto que está em Lucas 6, 46 ao 49, que diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãs, queria então compartilhar um pouquinho o que Deus tem falado comigo através desse texto. É praticamente o mesmo texto que o Thiago compartilhou nessa última live, mas o que Deus tem falado a mim, assim, que eu queria compartilhar assim com vocês, é sobre como está o meu alicerce, né? Se ele está assim firmado na rocha. Agora são tempos em que a enchente está aí, né? Em que os rios estão subindo, estão batendo contra a nossa casa. Então, cada uma de nós com dificuldades e incertezas diferentes, né? Cada uma com as suas dificuldades, assim, né? Mas o que Deus tem falado comigo é se a minha casa está sendo abalada com tudo isso, né? Como está o meu alicerce? Porque, na verdade, gurias, todas nós a gente sabe, assim, na teoria, que nós precisamos, né, ter essa vida de oração, leitura da palavra, essa nossa intimidade com Deus, jejum, né? Mas e a prática de tudo isso? Então, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração de como está a prática, né? Então, esse agora é um tempo que Deus está permitindo. Cada uma de nós, assim, está nas nossas casas, né? Não podendo estar saindo muito, né? Mas está mais em casa, assim, mais com a família. Então, é um tempo que Deus está permitindo nos avaliarmos, assim, né? Como está a minha intimidade com o Senhor, como está o meu alicerce, né? Então aqui queria compartilhar isso que Deus está falando comigo e que possa estar falando a cada uma de vocês e que cada uma possa estar também se analisando, né? Como está a intimidade de cada uma de vocês com Deus. E aproveitem, gurias, esse tempo, assim, de estar buscando o Senhor, buscando a vontade do Senhor em oração, buscando os valores, né? Na casa de vocês, assim, né, com os filhos, em família, com o esposo, assim, né, é um tempo de Deus. Vai ter o tempo que nós vamos estar todas juntas de novo, né, vamos estar em comunhão, vamos estar podendo estar em grupos, em cultos, em atividades, né, mas agora é o tempo que Deus está permitindo esse tempo para cada uma de nós. Então eu quero animar vocês a estar buscando o Senhor e a estar praticando, para que cada uma esteja com o alicerce bem firme na rocha, para que as dificuldades não venham abalar as nossas vidas. Amém? E agora eu vou passar então a palavra também aqui para a Ruth, que ela tem uma palavra muito preciosa que Deus tem falado ao coração dela também. Amém, queridas. Muitas saudades, né? Eu estava compartilhando com a Mona umas semanas atrás, assim, que o Senhor tem falado ao meu coração sobre as minhas reações, né, frente a isso que nós todos estamos vivendo, né, que
Na verdade, o Senhor está permitindo, Ele é soberano, Ele está permitindo que toda a humanidade esteja passando por isso. E nós que somos filhas dele, né? Nós podemos enxergar no Senhor um propósito para tudo isso, né? Então, o Senhor começou a inquietar o meu coração para observar alguns personagens da palavra que passaram por situações de conflito, né? E eu comecei a pensar, como nós somos mulheres, né? Em algumas mulheres na palavra que passaram por situações de extremo conflito, muito mais até dessa dificuldade que nós estamos passando, né? Nem se compara. Conflitos de ameaça de vida, conflitos de crises terríveis financeiras, né? Enfim, várias coisas. E eu comecei a observar as reações que essas mulheres na palavra tiveram, né? Então, pela palavra a gente vê que essas mulheres tiveram uma reação positiva frente a um conflito. Elas estavam dentro de um conflito e a reação que elas tiveram determinou uma consequência de bênção na vida delas. E eu comecei a analisar algumas mulheres da palavra e ver que tipo de reação elas tiveram frente a essas dificuldades e qual a consequência que gerou isso na vida delas, na família delas, na nação delas. Então, muitos pensamentos, né, gurias, vêm para roubar e abalar a nossa fé, né? Eu vi na minha vida, assim, no início ali desse problema que a gente está enfrentando, assim, veio muitas incertezas, assim, a gente se sente num momento de instabilidade, né? As coisas ficam assim, como é que vai ser isso agora? E a gente que é mãe, a gente pensa muito nos filhos, a gente pensa muito no suprimento da nossa casa, né? E todas essas coisas, esses pensamentos, assim, acabam, se a gente deixar, eles acabam nos desestabilizando e roubando a nossa fé, né? Então, uma das coisas também que o Senhor tem me falado muito é da fé. E Jesus compara a fé, que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, a gente diria esse monte, sai daqui, vai para lá e ele iria, né? E eu fui dar uma pesquisada na árvore de mostarda, né? A mostarda, ela é uma semente tão pequena, né? Por que Jesus usou essa planta? Porque a árvore de mostarda é uma árvore muito grande, ela se torna uma árvore muito grande e uma árvore que dura muitos anos. Então, isso que a Mona nos trouxe assim, na introdução, né, da nossa vida estar alicerçada, a nossa vida tem que estar alicerçada no Senhor e na fé em Jesus, na confiança que Ele vai estar suprindo cada coisa que a gente precisa, cada necessidade. E quando a gente vai estudar a vida dessas mulheres, né, a gente vê que a fé que elas tiveram deu olhos para elas verem o impossível, aquilo que era impossível na razão acontecer. Então, a fé, ela move muitas situações, né? Então, que a gente busque no Senhor, cada uma de nós, né, a ter atitudes de fé, de confiança, de entregar tudo a Ele. Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus filhos, eu entrego o meu marido, o trabalho que tem dado à nossa família, eu entrego a Ti. E confiar que o Senhor vai estar cuidando de cada detalhe, né? Então eu pensei muito numa das mulheres da Bíblia que se tornou uma rainha, né? Que foi a Esther. A Esther, como todas nós conhecemos, né, o conflito que ela teve foi a ameaça de morte da vida dela e do povo dela, de toda a nação. Então foi um conflito assim, a gente lê o livro de Esther do início ao fim, mas o conflito que essa mulher passou naquela hora, ela não enxergou depois, né? E Deus permite isso na nossa vida, a gente passar por situações que a gente não enxerga como é que vai ser solucionadas as situações. E qual foi a atitude que a Esther tomou
quando o povo dela e ela estavam nesse conflito de ameaça de morte, a ameaça deles serem mortos, né? Ela pregou um jejum. Ela pediu para o povo todo jejuar por 3 dias, para Deus dar o livramento naquela situação. Mas antes de ela pregoar o jejum, né, Mordecai, que era o tio dela, foi e falou com ela sobre a situação que o rei tinha feito esse decreto, então, que todos os judeus iam ser mortos, né? Ela não enxergou, parece que naquele momento, ela tinha sido elevada a rainha para que ela pudesse ajudar o povo a ser livre. Isso a gente vê no texto de Esther 4:14, que a Mona vai ler para nós agora. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como esta, é que foste elevada a rainha? Então a gente vê Mordecai, né? Mordecai no livro de Esther, ele tem uma representação do Espírito Santo, né? E Mordecai, ele foi lá e deu um cutucão na Esther, assim, vamos dizer assim, ele deu uma chacoalhada, será que não foi para esse momento, Esther, que Deus te preparou para tu estar aí nessa hora, para tu ser usada por ele, né? A gente não sabe como era o coração de Esther, as coisas que ela estava passando, né? Mas naquele momento que Mordecai disse isso para ela, ela logo pensou, mas claro, é por isso que Deus me colocou aqui nessa dificuldade, é para livrar o povo, é para interceder pelo povo, né? E ela já então teve a atitude certa de buscar o Senhor, e além dela buscar, levar todo o povo a buscar o Senhor, para o Senhor prover um livramento, né, na nação toda. Então, a gente, conhecendo o final do livro de Esther, né, a gente vê que depois de todo esse conflito, o povo judeu se tornou um povo honrado, né, porque eles tiveram uma atitude de se humilhar diante de Deus. Eles tiveram uma atitude de buscar o Senhor, de buscar a ajuda do Senhor. E isso o Senhor falou comigo, né? Como é que tem sido a minha reação? Eu tô buscando o Senhor, eu tô, que nem a Mona falou, eu tô alicerçando a minha vida nele, eu tô buscando nele as soluções para os pequenos, às vezes pequenos problemas na nossa casa, problemas com os filhos, né? Às vezes dificuldades financeiras, outras dificuldades que a gente pode passar. Eu estou buscando o Senhor, eu estou me humilhando diante dele para ver o que ele quer falar comigo também, né? Estou levando a minha casa também a buscar o Senhor, né? Outra história, assim, que eu acho tremenda também na palavra é no livro de Ruth, né? E a história de Ruth, a gente fala muitas vezes da atitude de Ruth e não foca também na sogra dela, que foi a Noemi, que a gente, lendo ali naquele livro, ela foi uma mulher que tomou uma atitude sábia na hora do conflito, né? Se a gente for analisar a situação que elas estavam passando, a gente for dar uma revisada ali no livro de Ruth, né? Então a Noemi saiu da sua terra com seu marido Elimeleque, né? Saíram da terra de Belém com os 2 filhos, foram para a terra de Moabe, que era uma terra odiada pelos judeus, né? Então eles foram para essa terra buscar alimento, porque estava vindo fome sobre a terra de Belém, né? Eles foram para lá para buscar suprir as suas necessidades, né? Mas foram para uma terra que não tinha não adoravam o Deus de Israel. Eles tinham vários deuses. E lá, então, os filhos cresceram, os filhos se casaram com mulheres moabitas, né? E eles conviveram lá muitos anos, até que aconteceu um desastre, né? Que foi a morte de Elimeleque e depois a morte dos 2 filhos de Noemi, né? Então,
Às vezes a gente lê assim esse livro e não se põe naquela situação, né? Eu fiquei imaginando assim, se o meu marido morresse, se os meus 2 filhos morressem, né? Como é que o meu coração ia ficar? E Noemi ficou com o coração muito amargurado, né? Tanto que ela disse, não me chama mais Noemi, me chama de Mara, porque Mara significa amargura, né? O coração dela estava despedaçado, né? A tristeza era muito grande, além de perder o marido, depois de um tempo perdeu os 2 filhos. Então, a Noemi passou por um momento de perda terrível na vida dela. E o que ela fez, né? Depois que tudo isso se instalou, todo esse caos se instalou na família dela, o que ela fez? Ela decidiu voltar à terra de Belém, né? Ela decidiu voltar, né, à terra de Belém. Belém significa a terra do pão, né? Ela decidiu voltar à nação dela, né? E Ruth quis acompanhar ela, né? A gente vê no texto de Ruth 1, 16 e 17 que a Ruth teve uma forte determinação de querer seguir o Deus de Noemi, né? Além de ter uma ligação com a sogra, ela certamente via a vida de fé que a sogra dela tinha, e ela quis seguir esse Deus, quis conhecer onde é que é essa terra aí que adora esse Deus de Israel. Isso a gente vê na frase que Ruth falou, ali em Ruth 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então essa determinação, né, que ela teve nessa hora de um conflito terrível, que ela podia ter pensado, perdi meu marido, não, vou ficar aqui na minha terra, vou ficar aqui com a minha parentela, com os meus pais, com os meus parentes, não. Mas ela, certamente, ela admirava aquilo que Noemi tinha na vida dela, que era fé em Deus, né? E ela quis seguir, ela quis conhecer mais esse Deus. Vamos dizer assim que ela tinha se convertido, se a gente pode falar essa palavra naquela época, né? Porque Jesus não tinha vindo, mas ela queria conhecer esse Deus, queria estar nesse povo. E nessa hora do conflito, ela decidiu mudar o rumo da vida dela. Ela decidiu seguir a esse Deus, né? E depois, a gente conhecendo a história de Ruth, né? A gente vê que depois ela se casou com um parente do marido dela, que era Boaz, né? Que era o parente resgatador. E Deus, através da vida de Ruth, da fé que ela teve, né? Ela veio a ser bisavó de Davi, né? Que foi da genealogia de Jesus também, né? Então a gente vê assim, a fé que essa mulher, que nem era uma judia, era uma moabita, ela teve numa hora do conflito, determinou todo o futuro dela, né? Então a gente vê que ela também foi a Deus da maneira dela, foi ao Deus verdadeiro. Como Esther foi a Deus, ela também foi a Deus na hora do conflito, né? Outra personagem assim que a gente vê também é a viúva pobre, que é uma mulher assim que me chama a atenção. Esse texto está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei eu de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Essa história, né, era uma situação tão desesperadora ao ponto de os filhos dessa mulher corriam o risco de serem vendidos para pagar a dívida daquela família. Então aquela família estava em grande dívida, o marido morreu, que era o provedor da casa, e a mulher ficou com os 2 filhos, numa situação desesperadora, né? E o que ela fez? Ela foi ao profeta, ela foi ao recurso de Deus naquela época, que era buscar o profeta, buscou Eliseu, né? Então ela teve uma atitude certa frente à crise. E uma das coisas assim que me chamou a atenção nesse texto também foi que Eliseu, ele não disse para ela assim, né? Foi a direção que Deus deu para Eliseu naquela hora. Ele não disse assim para ela: eu vou orar agora e Deus vai encher de alimento a tua casa. Ele perguntou assim para ela: o que tu tem na tua casa? E ela disse: eu só tenho azeite. Ele disse assim: então vai, pega todas as bacias, as vasilhas que tu encontrar nos teus vizinhos, e o azeite vai se multiplicar na tua casa. E isso, gurias, para uma situação financeira, quando a gente está em dificuldade financeira, né? Esse texto é um texto que me chama muita atenção, porque essa mulher, ela tinha pouco, mas daquilo que ela tinha, Eliseu, na direção que Deus deu para ele, disse assim: do pouco que tu tem, eu vou fazer abundar, né? Então, como que Eliseu, Deus deu essa direção para Eliseu, e certamente aquela mulher: mas eu tenho um pouco de azeite, porque às vezes quando a gente está numa situação difícil, a gente pensa: mas eu não tenho mais nada, né? Vem a ansiedade: mas isso aqui eu não tenho, eu não vou ter isso para dar para os meus filhos, eu não vou ter aquilo. Mas Senhor, eu tenho isso, tu pode fazer abundar, né? Isso que eu tenho na minha casa, eu te peço que tu faça abundar, né? E ela teve uma atitude de obediência à palavra do profeta. Ela podia pensar assim: mas eu imaginar que o profeta ia orar e a minha casa e alguém ia me perdoar minha dívida, né? Ou alguém ia vir aqui me trazer um dinheiro, né? Não. Ele disse assim: faz o que tu tem, que Deus vai multiplicar o que tu tem. E através daquela multiplicação daquele azeite, ela teve o recurso para pagar a dívida dela. A gente vê que foi um milagre de Deus, mas Deus usou o que aquela mulher já tinha para abençoar a casa dela, né? Abençoar as mãos dela para aquilo que ela já tinha em casa. Então isso foi uma situação assim, às vezes Deus está nos dando coisas na nossa casa, para a gente suprir a nossa casa, né? Eu passei uma situação ali, que um tempo atrás eu peguei umas sementes de abóbora e joguei na minha horta, mas eu nem me lembrava que tinha feito aquilo, né? E começou a nascer, aquelas abóboras começaram a nascer, e era uma coisa assim tão simples, né? Mas eu vi tanta bênção de Deus ali. A gente colheu 8 abóboras no final, né? Eu tô fazendo doce, tô fazendo chimia. Então, muitas vezes Deus está nos dando recursos da natureza que Ele já nos deu, de coisas que Ele já nos deu, pra gente poder suprir e também abençoar outros irmãos, né? Então, me chama muito a atenção esse texto, assim, pra gente também não ficar parada num tempo difícil. Ver: Senhor, que tu me deu mãos, tu me deu inteligência, tu me deu pés, tu me deu um corpo saudável. O que eu posso fazer para abençoar também a minha família, né? Outra mulher que a gente vê na palavra é a mulher cananeia, em Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher estava passando por uma situação muito desesperadora com a filha que estava endemoniada.
E a atitude dela de ousadia e de fé foi muito grande também. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto, assim, me chama muito a atenção da insistência, né, dessa mulher. Ela não desistiu. Porque eu acho que, de repente, se fosse no meu caso, eu teria desistido. Porque Jesus, ele foi bem forte com ela, se a gente for observar cada versículo. Primeiro, o versículo está dizendo ali no versículo 22, né, que ela vinha clamando atrás de Jesus. Vamos imaginar a cena. Ela não era judia, ela era de uma outra região. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, né? E ela era uma mulher cananeia. E ela vinha atrás de Jesus clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha. Eu imagino, a palavra não diz, mas clamando, parece que ela estava gritando, né? Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está muito endemoniada. E o que Jesus fez? A primeira reação de Jesus: ele não respondeu. Tipo, ele não fez nada. Ele nem respondeu àquela mulher, né? E ainda os discípulos disseram para ele assim: ai, Senhor, despede essa mulher, tipo, manda essa mulher embora, que ela tá clamando aqui atrás de nós, né? E Jesus disse ainda assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo assim, nem vou dar atenção para essa mulher, eu fui enviado para os israelitas, né? E ela continuou, e ela não se intimidou, ela continuou. E diz que no versículo 25 ela veio e adorou o Senhor. Eu imagino assim, ela se prostrando diante do Senhor: Senhor, me enxerga, né? Senhor, me socorre. Ela diz: Senhor, socorre-me, né? E aí ainda Jesus dá um balde de água fria nela, ainda diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fiquei pensando: se fosse eu nessa hora, eu disse: tá bom, de repente eu ia embora, né, ouvindo aquela palavra. Mas ela insistiu, né? Ela disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que ela estava dizendo assim, ó: mas eu vou pegar um pouquinho de ti para mim. Eu preciso, Jesus. Eu creio. Parecia que ela estava dizendo assim: eu creio, Jesus, que só tu pode resolver essa situação. Mesmo, Jesus, que tu veio para os judeus, vai respingar um pouquinho em mim. E o que Jesus disse para essa mulher? Né? Ó, mulher, grande é a tua fé. Eu creio que Jesus deixou chegar até esse ponto, né, dela clamar tanto, para Jesus ver até onde ia a fé dela. E em muitas situações a gente passa assim na nossa vida, né? Parece que o Senhor assim está testando a nossa fé, para a gente pensar assim: até onde vai a minha fé? E muitas vezes a gente não enxerga a saída de algumas situações, mas o Senhor já está vendo todo o quadro pintado. Ele só quer que a gente persevere, que a gente continue buscando Ele, que a gente continue tendo fé para cada situação que Ele vai passar, que a gente vai passar, né? E ela não desanimou, e Jesus disse assim: faça-se contigo como queres. Ele deu então, ela disse assim: ó, que se cumpra isso que tu está me pedindo, porque tu não desistiu, né? Tu perseverou me pedindo. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, né? Então essa história, gurias, ela nos mostra
que nós não podemos desistir também de estar colocando diante do Senhor todas as nossas petições. Muitas vezes, para a nossa razão, as coisas parecem que ficam impossíveis, mas para Deus nada é impossível, né? Então, que a gente não venha nesse tempo a ficar olhando só com os olhos racionais as situações, né? Situações difíceis que a gente pode estar passando, mas que a gente olhe com os olhos da fé. Que a fé, ela torna o impossível se tornar possível em cada situação que a gente passa. E isso, às vezes, em situações pequenas na nossa casa, que muitas vezes nós precisamos ser chacoalhadas pelo Espírito Santo, que nem Esther foi chacoalhada por Mordecai. Diz assim, não é para esse momento que eu te chamei, Esther, né? Então, se nós todos, Deus está permitindo a gente passar um momento assim, muitas vezes o Senhor pode estar falando para nós, Ruth, Mona, Bruna, que está aqui gravando vídeo para nós, é para esse momento que vocês estão aqui. Eu quero trazer um novo sobre a vida de vocês. É para esse momento, eu permiti esse momento na vida de vocês, nas nossas vidas, para que depois que passar, a gente possa passar com perseverança o momento da provação, que nem o livro de Tiago diz, né? Para que depois a gente possa colher frutos que vão ser bênção para a nossa casa, que vão ser bênção para os nossos filhos, que vão ser bênção para os irmãos, que vão ser bênção para as pessoas que não conhecem o Senhor, para os nossos familiares, que a gente muitas vezes está orando há muitos anos, né? Então, eu creio assim que depois que as coisas voltarem ao normal, né, o amor que a gente vai ter vai ser um amor maior, a fé vai ser uma fé maior, né? A perseverança vai ser mais estendida, né? A fé também está sendo provada, a fé na nossa vida, para ser aprovada, né? Então, que a gente possa estar aprendendo com essas pequenas histórias que a palavra nos dá, né? Porque essas mulheres passaram por momentos muito difíceis, de conflitos muito maiores que nós estamos passando agora, né? E elas buscaram a fonte certa para essas dificuldades. Então, queria com essa palavra assim nos animar a nós estar buscando no Senhor a fonte certa, né? A nós também está dizendo para o Senhor, Senhor, as minhas mãos estão aqui, a minha casa está aqui, né? O que tu quer fazer para que se multiplique aquilo que tu tem me dado, né? O que tu quer fazer através da minha vida agora, com os meus filhos, aqui na minha casa, onde eu posso estar plantando essa semente de fé, onde eu posso estar abraçando mais meus filhos, posso estar tendo momentos assim de família abençoados, né? O que eu também posso estar vendo, situações que estão ao meu redor, que eu posso ser bênção, que eu posso suprir, né? Muitas vezes a palavra nos diz, né? Paulo nos diz que a gente trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom para que a gente tenha com que acudir ao necessitado. Muitas vezes o necessitado pode estar muito perto da gente, né? E a gente pode ter lá 5 pães e 2 peixinhos, né? Que nem aquele menino tinha e Jesus fez multiplicar para uma multidão. A gente pode ter pouco, mas o Senhor pode multiplicar isso para que seja abençoadas muitas pessoas, né? Então, uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, assim, é essas palavras de fé, de certeza que Ele está nos cuidando em meio à tribulação, que Ele está conosco, né? Que Ele, todos os dias, Ele disse para nós que estaria conosco e vai estar conosco até o final. Amém. Amém.